ligar os celulares. Pauta do dia 1/11/2011. Como aluno legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião e peço ao secretário para fazer a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. Peço ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2011. Aos 25 dias do mês de outubro de 2011, às 19h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais e, de acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada por todos os vereadores. O secretário fez a leitura de correspondências. Foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução que dispõe sobre a autorização para a confecção de cartilha informativa do Legislativo e da outras providências. Foram aprovadas em primeira votação por unanimidade os projetos de leis que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde, número 49 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências, número 56 de 2011, que dispõe sobre a elevação de subvenção à entidade que mencione e da outras providências. O secretário fez a leitura para a entrada em tramitação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1256 de 90, que dá nova redação à Lei Orgânica e dá outras providências. Foram apresentadas as seguintes indicações pelos vereadores. Número 10 de 2011, de autoria do vereador Geraldo Cláudio, solicitando que seja encaminhado o projeto de lei a esta casa, visando a participação do município no programa Um Computador por Aluno, do Governo Federal. Número 47 de 2011, de autoria do vereador Eduardo Carvalho, solicitando que, a pedido dos moradores da Rua Camboriú, no bairro São Pedro, nas imediações da Rua Trajano Gontijo até a Avenida Otton Barcelos, mediações do número 100, pelo menos um quebra-mola. Número 48, também de autoria do mesmo vereador, solicitando que, a pedido dos moradores que residem em frente ao bairro Esplanada, próximo ao terreno que pertenceu ao senhor Almansor, que seja feita a sinalização para atravessar a BR-354 até a escola do Esplanada, se possível, uma faixa de pedestre. Número 49 de 2011, também de autoria do vereador Eduardo Carvalho, reportando indicação número 5 de 2010, solicita mais uma vez a colocação de energia elétrica próximo ao número 150, na Rua Álvaro de Freitas, no bairro Esplanada. Coloco a ata em discussão. Vereador Pedro César. Senhor presidente, na reunião passada eu solicitei que o meu pronunciamento fosse transcrito na íntegra
nesta ata, o mesmo não aconteceu, razão pela qual eu peço que seja transcrito para a próxima ata. Assim será. Mais algum vereador? Não havendo mais manifestação, declaro a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2011. Peço ao secretário para fazer leitura de correspondências. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, vem convidá-los a participar da audiência pública do Plano Plurianual de Ação Governamental, nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2011, local plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Convite: o prefeito de Arcos, Claudenir José de Mello, o vice-prefeito João Júlio Cardoso, o presidente da Câmara Municipal Vilmar Arantes Júnior, juntamente com os demais vereadores, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria e família para uma reunião a ser realizada no dia 3 de novembro, quinta-feira, na Casa de Cultura, às 16 horas. Nesta reunião, será tratada a viabilidade da implantação de uma unidade do campus avançado do IFMG, antigo Cefet, neste município. Na referida reunião, contará com as presenças do reitor do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Dr. Caio Maro Bueno, e do deputado federal Reginaldo Lopes. A presença de Vossa Senhoria é imprescindível para o enriquecimento da nossa reunião. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 383, de 2011. Excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 116 da Lei 8.666 de 93 e inciso 21º do artigo 12 do Decreto Estadual número 43.635 de 2003, informamos a Vossa Excelência a assinatura do termo de convênio número 25 de 2011, visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes convenientes, município de Arcos e Secretaria de Estado da Saúde, valor R$50 mil, data da liberação dos recursos, dia 21 de outubro de 2011. Não há contrapartida municipal. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Entrada em projeto de resolução de autoria do vereador Jamir. Resolução concede o título de honra ao mérito à Uniarcos Peças e Acessórios Limitada. A Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, fica concedido o título de honra ao mérito à Uniarcos Peças e Acessórios Limitada. Artigo 2º, o título, ora aprovado, será entregue ao agraciado em reunião solene da Câmara Municipal através de certificado especialmente confeccionado. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta resolução em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Arcos, 1º de novembro de 2011, vereador Jamir Soares dos Reis, autor da resolução. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde. Dispensada a leitura, fazer leitura do parecer das comissões. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer. Entendemos que o projeto é legal, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação com a seguinte emenda.
Emenda aditiva, onde se lê Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde, leia-se Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2011, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. O projeto está em segunda discussão. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Marlene. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Paulo Domingos. Só a título de esclarecimento de uma dúvida aqui, parece que o companheiro Pedro César tinha colocado uma emenda junto. Mas já está sendo votado junto? Está sendo votado. Ah, tudo bem. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável com a emenda proposta. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra, com a respectiva emenda. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 4911, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Pensar a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 49 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. Entendemos que o projeto é legal, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2011. Assinado por todos os membros das duas comissões. O projeto está em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Paulo Domingos. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5611, que dispõe sobre a elevação de subvenção à entidade que menciona e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Conta sobre o projeto de lei número 56 de 2011. Dispõe sobre elevação de subvenção à entidade que mencione e dá outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. O projeto visa atender à manutenção da Escola Técnica de Formação Gerencial, que é uma instituição muito importante para o nosso município. Considerando essas informações, entendemos que o projeto é legal e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 18 de outubro de 2011, assinado por todos os componentes das duas comissões. O projeto está em segunda discussão. Vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, plateia que nos honra com sua presença, povo de Arcos. Como eu disse na reunião passada, eu até pedi que fosse transcrito na íntegra para essa ata, mas não foi. Eu peço que seja para a próxima ata, mas eu volto só a afirmar rapidamente aqui aquilo que eu disse na reunião passada, quando nós votávamos essa ajuda para o SEBRAE no valor de R$50 mil. A minha preocupação é que em 96, quando foi criada a escola de SEBRAE, como eu disse na reunião passada, nos foi solicitado, eu naquela altura era o presidente da Câmara, que aquela ajuda
fosse tão somente para a implantação da escola e que daí para frente eles caminhariam com as próprias pernas. Volto a afirmar a minha preocupação de que esta ajuda não venha a ser tão somente uma sobrevida para aquela entidade. Ainda esta semana que passou, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial, onde eu relatava a minha preocupação para ele e sugeria que ele corresse junto às indústrias locais para que pudesse ter um suporte maior para a manutenção desta escola, uma vez que não é possível que todas as instituições que se criem fiquem dependuradas na prefeitura. Eu acho que esta ajuda nós vamos dar, espero que a Associação Comercial, juntamente com as indústrias de Arcos, busque uma maneira desta escola caminhar com as suas próprias pernas, uma vez que o município já tem outras obrigações quanto à educação. Nós temos uma carência enorme na questão da educação infantil. Aqui as mães vivem mendigando uma vaga na creche. Nós temos aqui uma demanda reprimida, acredito ser mais de 500 vagas para o ensino infantil. Portanto, nós haveremos de dar esta contribuição para a escola de Sebrae e esperamos que eles busquem alternativas para caminhar com suas próprias pernas, como eu também levo esta minha mensagem, levarei na oportunidade ao Colégio Dom Belchior, porque nunca faltou por parte de nenhuma administração essa ajuda, mas nós temos também que dar esta ajuda, mas cobrar resultados, que eles busquem realmente maneira de caminhar com as suas próprias pernas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais manifestação, coloco em segunda votação. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5411, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 54 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, encaminha para votação, tendo em vista que o projeto visa atender a manutenção das escolas e creches, transporte escolar e merenda escolar. Considerando essas informações, entendemos que o projeto é legal e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2011, assinado por todos os membros das duas comissões. Coloco o projeto em primeira discussão. E não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Marlene. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Paulo Domingos. Favor. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5511, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 55 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências.
As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. O projeto visa atender ao pagamento de juros da dívida fundada junto à Caixa Econômica Federal e BDMG. Considerando estas informações, entendemos que o projeto é legal e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2011, assinado por todos os membros das duas comissões. Coloco o projeto em primeira discussão. Não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Marlene. Vereador Zé Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Farinha. Favorável. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Dispensada a leitura, fazer a leitura. Senhor presidente, Todo ouvido. por favor, eu queria que, se possível, fizesse a leitura na proposta da emenda, por favor. Se Ok. eu pudesse ler de novo. Vou pedir ao secretário para fazer a leitura. Peço ao secretário para fazer a leitura das emendas. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1256 de 1990. Acrescenta artigo à Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e à mercê das disposições legais, propõe a seguinte emenda. Artigo 1º, acrescenta-se o artigo abaixo com a seguinte redação. Artigo 231-A. O município de Arcos dará integral apoio ao pequeno e médio produtor rural, objetivando incrementar a sua produção e o seu bem-estar, compreendendo as seguintes ações, dentre outras, desde que observada a legislação vigente acerca do fomento e desenvolvimento da política agrícola. Letra A. Construção de barragens, barraginhas e açudes. Letra B. Construção e assentamento de mataburros. Letra C. Construção e manutenção de pontes. Letra D. Conservação e manutenção das estradas do município. Letra E. Terraplanagem para a construção de residências rurais, instalação de currais, barracões, silos e paióis. Letra F. Patrulhamento e conservação de acessos às propriedades rurais. Letra G. Perfuração de poços artesianos e semi-artesianos. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta emenda em vigor na data de sua publicação. Arcos, 27 de outubro de 2011. Mesa diretora, Vilmar Arantes, presidente, Pedro César, primeiro secretário, Jamir Soares, vice-presidente, Eduardo Carvalho, segundo secretário. Fazer a leitura do parecer das comissões. As comissões, após analisar a respectiva emenda à lei orgânica, encaminha para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2011. Coloco o projeto em primeira discussão. Não havendo manifestação, coloco em primeira votação com as respectivas emendas. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Zé Precido. Favorável, acho que é justo, o produtor hoje está muito prejudicado. Eu acho que tem que dar uma sustentação para o produtor. Sou a favor. Vereador Diocélio. Eu também, senhor presidente, eu queria pedir ao executivo, né, que agora com essa emenda, ele favorecer realmente da sua parte ao ruralista, que esses itens aí é o que vem completar a vida do ruralista. Porque sem esses itens aí, ele está de braço
e perna amarrada. Agora, pelo menos, ele vai ter alguma coisa em seu favor. Sou favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Sou a favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio. Senhor presidente, mais do que justo, a gente votar esse projeto para que realmente dê condições à prefeitura de ajudar o produtor rural. E eu sei que tem um interstício de tantos dias, eu queria até ver com o senhor presidente a possibilidade de, eu acredito que não vejo nada de legal, de consultar o plenário, ver a possibilidade de aprovar essa emenda o mais rápido possível, que está causando uma polêmica danada, entende? Em cima disso, que quanto mais rápido a gente aprovar isso, porque os aproveitadores de aluguel estão aproveitando tudo que é tipo de brecha, de alguma coisa, para nos defamar perante a comunidade. E acho que seria importantíssimo a gente aprovar essa emenda. Votamos em primeira, votamos em segunda. Ainda hoje, se assim o presidente e se assim os novos colegas vereadores concordarem, porque realmente temos que aprovar com a máxima urgência para que o produtor rural possa ser atendido urgentemente. Só isso. Obrigado. Voto do vereador Jamir. E sou a favor. Alô. Favorável. Voto do vereador Pedro César. Favorável, senhor presidente. A proposta de emenda à lei orgânica foi aprovada por 8 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Peço ao secretário para fazer leitura do ofício encaminhado ao deputado Antônio Carlos Arantes e o outro ao DENIT. Arcos, 1º de novembro de 2011. Prezado deputado, em cordial visita venho solicitar de Vossa Excelência o seu empenho pessoal junto ao governo do Estado, através da CODEMIG, providências cabíveis no sentido da reativação da mineração na região de Corumbá, em nosso município, onde funcionava a mineração Corumbá, uma vez que vem afetando a economia local, com o desemprego, as atividades comerciais e, enfim, a arrecadação do município. Sendo Vossa Excelência conhecedor das atividades mineradoras do município, é que pedimos seu empenho pessoal visando o pronto restabelecimento daquela empresa que traz muitas riquezas para a região, principalmente emprego para a nossa população. Certos de seu pronto atendimento à nossa reivindicação, subscrevemos-nos atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Arcos, 1º de novembro de 2011. Prezado senhor, como é do seu conhecimento, a rodovia BR-354 passa pelo perímetro urbano de Arcos e na altura do quilômetro 474 formou-se uma grande erosão na margem esquerda da rodovia no sentido Arcos-Iguatama. A erosão é grande e com a chegada do período de chuvas o perigo de acidentes aumenta muito, pois o movimento de veículos, caminhões e ônibus que circulam por ali é grande. O que nos preocupa muito é no horário noturno, principalmente para aqueles motoristas que passam pelo local e desconhecem o perigo. No local acumula muita água de chuva vindo dos bairros nas proximidades e prejudica muito a visibilidade. Nossa preocupação maior é com todos os veículos que por ali transitam, principalmente ônibus de passageiros, caminhões que podem se envolver em acidentes. Diante dos fatos aqui narrados, vimos solicitar a Vossa Senhoria providências urgentes e imediatas visando o pronto restabelecimento do local e assim evitar que danos maiores aconteçam com pessoas do nosso convívio, na certeza de merecermos atenção esperada e urgente. Subscrevemos-nos atenciosamente, encaminhada ao ilustríssimo senhor Sebastião Donizete, superintendente do DENIT Minas Gerais.
Vou fazer leitura da minha indicação número 22/2011. Atendendo o pedido dos moradores da rua Caneto Vieira, no bairro de Lourdes, solicito para que sejam colocados saliências ao longo da referida rua, principalmente próximo ao número 140, vez que esta rua é paralela com o quartel da Polícia Militar e necessita desta melhoria para maior segurança e comodidade. Arcos, 1º de novembro de 2011. Vereador Vilmar Arantes Júnior. A palavra está franca aos senhores vereadores. Vereadora Marlene. Boa noite, meus companheiros, senhoras e senhores, imprensa, aqui presente. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer ao senhor prefeito por estar me enviando os meus questionamentos, porque nós somos muito procurados por várias pessoas, principalmente no que tange a questão de moradia. Então eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito, que ele me respondeu. Estou em mãos aqui, todas as pessoas cadastradas, se algum companheiro quiser, porque às vezes, eu cadastrei, então basta a gente olhar para a gente estar respondendo a pessoa, não, o seu nome está ou o seu nome não está. Até mesmo para a gente fundamentar alguma decisão do executivo. Eu solicitei ao senhor prefeito alguns questionamentos, se as inscrições, porque muitos falam que as inscrições estavam fechadas para a Casa Popular, para a casa do projeto Minha Casa e Minha Vida. Outros falam que foram encerradas, então há um questionamento dúbio e que a gente não tem certeza. Então eles me encaminharam, dizendo que o local, primeiro que o local onde serão construídas as casas será o bairro Floresta, nos loteamentos denominados Verde Sonhos 2, 3 e 4. Então, ainda está em estudo nessa casa esse projeto para ser desafetado em troca de um terreno no bairro perto do Matadouro, né? Ainda está para ser votado. Então, será, se for votado. Outra informação que eles me deram foi que existe 1.631 famílias com as inscrições efetivadas. Então, fica aqui, eu tenho a relação, se algum companheiro quiser, né? E sobre o local, eu afirmo que ainda está aguardando a votação do projeto, porque, de acordo com o que o senhor prefeito me falou, que havia feito um acordo verbal com o Ministério Público, mas eu solicitei dele que ele encaminhasse a esta casa o acordo escrito, porque trata-se de uma desafetação. Então, desafetação de terrenos de reserva ou mesmo de equipamentos públicos. Então, ele tem que ser compensado por um outro. Agora, se houver a aquiescência da promotoria, tudo bem. Agora, se não houver, essas casas terão que ser construídas em outro local. Então, nos Verdes Sonhos 2, 3 e 4. Eu gostaria, então, de agradecer ao senhor prefeito e fazer essas ressalvas. Muito obrigado, senhor presidente. Em tempo. Eu gostaria de cumprimentar pelo ofício, porque realmente lá a erosão está muito grande, e gostaria de solicitar, não houve tempo, porque, né, ao senhor presidente, ao líder, o nosso companheiro Claudinho, se teria possibilidade de colocar alguns caminhões de pedra, até mesmo para barrar o soreamento, que eu acho que é uma contenção e é uma forma paliativa até que o DENIT